Recife, 486 anos. Olinda, 488 anos. Estes são os motivos da gente transmitir o seu Domingo News de hoje diretamente daqui do centro do Recife, ou melhor, do bairro do Recife, aqui na Praça do Marco Zero, diretamente daqui onde começa a história da capital pernambucana, que teve início por conta da cidade de Olinda. E aqui é esta roda, que é onde eu gostaria que Glaucio mostrasse pra gente, onde eu tô chegando agora. É justamente o marco, o começo de tudo começou aqui no Recife. Estamos praticamente no ponto central de onde tudo começou há 486 anos. Seu Domingo News de hoje vai trazer reportagens contando a história do Recife, a história de Olinda e também as notícias do domingo. Prepare-se porque a edição de hoje está mais do que especial. O seu Domingo News está entrando no ar a partir de agora. Ótimo domingo para você. Olha como aqui a gente está começando o seu Domingo News com imagens belíssimas do Recife, imagens aí das pontes do centro da capital pernambucana neste domingo, que é um domingo especial, tanto para o Recife quanto para Olinda. Recife hoje completa 486 anos de história, Olinda 488. Olinda que nasceu primeiro e que por conta da sua costa ser rochosa, nasceu também aqui, mais para cá, o Porto do Recife. Vamos mostrar o Porto do Recife agora, Glaucio, por gentileza, porque olha só, a gente mostra aqui um navio, neste momento, atracado aí no Porto, e temos logo atrás a cidade de Olinda. Você vê ali o morro que aparenta ser o sítio histórico da cidade. E a gente tem essa imagem belíssima aqui do Rio Capibaribe, tem ali aquele farol, tem o Rio Capibaribe, o Parque das Esculturas também, mostrando a beleza que é o Recife como um todo, que nessa edição do Domingo News é o destaque, até porque hoje é aniversário do Recife de Olinda, como eu falei, e a gente, claro, vai trazer uma reportagem especial contando a história do Recife e contando a história de Olinda. Essas duas reportagens você vai conferir aqui no Domingo News, ainda nesta edição de hoje. Mas a gente começa o Domingo News com as notícias do domingo, ou melhor, o destaque que foi esta semana, que foram os dois últimos ataques de tubarão que aconteceu na nossa costa aqui na capital pernambucana, melhor, na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. No domingo passado, um adolescente de 14 anos foi mordido na região da Igrejinha de Piedade, e no dia seguinte uma menina de 15 anos foi mordida no braço na região do Hotel Golden Beach. A gente foi na segunda-feira fazer uma reportagem que vamos exibir agora para vocês, do porquê a costa pernambucana, principalmente a praia de Piedade, ser palco para tantos ataques de tubarão. Tudo tem a ver com a questão de geografia da praia, entre muitos outros fatores, lógico. E a gente, claro, vai mostrar para vocês o que é que pode ser um dos motivos que podem levar a praia de Piedade a ser um dos palcos de ataques de tubarão, agora na reportagem que a gente fez para vocês. Vejam aí. 1992, o primeiro ataque de tubarão dos 77 registrados recentemente. O local, Praia de Piedade. 31 anos depois, o último ataque desta quantia foi registrado também em Piedade. Por que acontece vários ataques somente nessa região da orla pernambucana? A geografia da praia é propícia para a instalação destes peixes que se refugiaram depois do início das instalações do Porto de Suape no Cabo de Santo Agostinho e por outras ações. Por sinal, a 50 quilômetros da costa pernambucana existe uma espécie de canal, onde os tubarões trafegam sentido Cabo de Santo Agostinho Paulista e vice-versa. A região da Igrejinha de Piedade é conhecida como o ninho dos tubarões. Aqui eles se reproduzem e fazem os seus ninhos. E por conta disso, esta região onde fica a famosa igrejinha do bairro está quase comprometida para o banho de mar.
Desde 1999, a restrição existe para atividades esportivas por conta dos ataques, e desde julho de 2021 para o banho. A determinação partiu da Prefeitura de Jaboatão, que segue pedindo para os banhistas não arriscarem a vida entrando no mar. Primeiro é reforçar todo o trabalho que já vinha sendo feito desde 2021 na questão da orientação das pessoas a não entrarem na água. Isso é mais uma demonstração que os animais marinhos estão no seu habitat e que quem vai ao habitat animal marinho é o homem. O homem precisa ter essa consciência de que não dá para entrar na área animal marinho quando ele está presente e ele já disse: aqui é meu local, por favor, aqui não venham. Então, é preciso que nós coloquemos na cabeça das pessoas que venham ao balneário, que desfrutem desse sol, que venham tomar sua cerveja, seu refrigerante, desfrutar do ambiente, mas que não entrem no mar. É tanto que para isso nós providenciamos banheiros químicos, nós providenciamos salvamento junto com o Corpo de Bombeiro, com o próprio professor de meio ambiente. Estamos todos aqui preocupados com a vida humana, mas é preciso que o cidadão que tem essa vida também se preocupe com ela. O capitão dos bombeiros alerta para os riscos de ataques de tubarão e também de afogamento. Nesse local que estamos aqui, é proibido entrar no mar. Então, se é proibido decreto municipal. Então, tem uma faixa de areia de 2,2 km que dá da proibição. Então, se você for para outro local, procure um guarda-vida, é um profissional habilitado para te orientar o local onde você pode tomar banho seguro. Agora, a praia só é segura se todos participarem. Por exemplo, o guarda-vida já faz incansavelmente essa prevenção ativa. Existe a prevenção reativa, que são as sinalizações. Mas é importante também o banhista ter a conscientização de que ele não pode entrar, porque se ele entrar, ele pode se afogar. Além disso, é importante que eles estejam junto com os comerciantes, que os comerciantes também podem orientar de que aquele local é proibido ele entrar. Por quê? Porque há o risco do afogamento. Então é importante que as pessoas pensem sempre nisso, de que a vida está em primeiro lugar e jamais faça a combinação inadequada. A combinação inadequada é essa: é você se exceder no álcool e entrar no mar, porque aí você pode se afogar. O governo de Pernambuco anunciou um investimento de cerca de 2 milhões de reais para a retomada de pesquisas sobre os tubarões. As duas espécies mais frequentes na costa pernambucana são o tubarão-tigre e o tubarão cabeça chata, que tem grande população. Os tubarões são animais que se alimentam de peixes e algas. Os humanos não fazem parte da cadeia alimentar. Por isso, ao morder, o animal acaba soltando. Porém, o fluxo dos tubarões precisa ser atualizado, já que existe a suspeita de aumento da população dos peixes e até do comportamento dos animais. O Hospital da Restauração atualizou, nesse fim de semana, os estados de saúde dos 2 adolescentes que seguem internados no HR. Os estados de saúde das vítimas são estáveis, seguem em recuperação nas alas de enfermaria, sendo acompanhados por equipes multidisciplinares. A família da menina de 15 anos, neste domingo, divulgou nas redes sociais um pedido de ajuda para custos de medicamentos e também de próteses, para que a menina consiga se recuperar e prosseguir com sua vida normalmente. Uma vaquinha virtual foi criada para que essa quantia, essa ajuda possa ser depositada e, consequentemente, ajudar a jovem a custear a prótese e outros medicamentos a quais ela precisa. Uma confusão foi registrada antes do clássico Sport Santa Cruz na tarde de ontem na zona sul do Recife. Integrantes das torcidas jovens do Sport e da Inferno Coral do Santa Cruz marcaram uma briga nas ruas do bairro do Pina. Houve gente ferida, muito corre-corre e pânico num dos bairros mais importantes da zona sul da capital. A confusão foi registrada no bairro do Pina, zona sul do Recife. Integrantes da Inferno Coral do Santa Cruz e da torcida jovem do Sport marcaram para brigar. Este motoqueiro foi agredido violentamente. As imagens são impressionantes. Olá, meu velho, é inferno, meu velho. Olá, se fudeu aqui no Pina, meu velho, é o estrala. Se fudeu, chupa rola. Se fudeu, chupa rola.
Jovem Pan é só caô, caralho! Jovem Pan é só caô, porra! Eu conheço, caralho! Arrombado! Eu conheço, porra! Bora, porra! Bora, porra! Ainda nessa edição a gente vai mostrar para vocês o resultado positivo do Clássico das Multidões que aconteceu ontem na Ilha do Retiro. E também você vai ver as notícias do Brasil. O deputado Nicolas Ferreira pode ter o seu mandato cassado por conta de uma fala transfóbica. E ainda os destaques do aniversário de Recife e de Olinda. Com imagens do Parque das Esculturas, a gente faz um breve intervalo e a gente volta já. Estamos de volta agora com o seu Domingo News, ainda aqui na Rua do Bom Jesus, onde você vê aqui atrás de mim um movimento de gente passando, né, neste domingo, aniversário do Recife e de Olinda, que daqui a pouco a gente vai falar para vocês aqui no seu Domingo News. Muito bem, a gente agora vai para o noticiário internacional. Ontem a Indonésia teve um registro de uma nova erupção, o Monte Merapi. Erupção no Monte Merapi, na Indonésia. Um dos vulcões mais ativos do mundo expeliu uma coluna de fumaça que chegou a 3 quilômetros de altura. Casas e estradas de uma cidade próxima ficaram cobertas de cinzas. Autoridades estabeleceram uma zona de restrição de 7 quilômetros ao redor do vulcão. A Agência Indonésia de Gestão de Desastres afirmou que ainda não foram registradas vítimas. O país asiático subiu o nível de alerta do Merapi ao segundo mais alto em novembro de 2020, depois de detectar a atividade. O arquipélago da Indonésia, situado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, no encontro de várias placas tectônicas, conta com cerca de 130 vulcões ativos. Enquanto isso, no Peru, a população sofre cada vez mais com os alagamentos. Quase 60 pessoas morreram e mais de 8 mil foram prejudicadas devido à atual temporada de chuvas na costa norte e noroeste do Peru. A Defesa Civil informou na sexta-feira que mais de 420 casas foram destruídas e mais de 2.500 estão inabitáveis desde que as chuvas começaram em dezembro. As inundações, acompanhadas por fortes ventanias, cresceram nos últimos dias em zonas rurais e urbanas dos departamentos costeiros de La Libertad, Lambayeque, Piuri e Tumbes. O nível de chuvas sazonais disparou devido à presença do Yaku, um ciclone não organizado em frente à costa peruana nas águas do Pacífico. O deslocamento do Yaku fez com que o Serviço de Meteorologia do Peru ativasse um alerta de chuvas intensas em Lima, onde chuvas raramente são registradas. A presença deste tipo de ciclone está associada ao fenômeno climático El Niño, que causa o superaquecimento das águas do Pacífico Sul-Americano e atinge principalmente as costas do Peru e do Equador com chuvas e inundações. E os israelenses estão protestando, indo às ruas para protestar contra a reforma judicial que foi proposta pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Dezenas de milhares de pessoas voltaram às ruas de Israel neste sábado pela 10ª semana consecutiva para protestar contra um projeto de reforma judicial que o governo tenta aprovar e que é visto como uma ameaça para a democracia. A coalizão de partidos de direita e extrema-direita, formada em dezembro pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, se prepara para acelerar o processo legislativo neste domingo.
Os críticos afirmam que o texto ameaça a separação de poderes e o caráter democrático de Israel. O projeto busca diminuir a influência do poder judicial em prol do poder político. Netanyahu e o ministro da Justiça Yariv Levin consideram que a reforma vai restaurar um equilíbrio de forças entre os deputados e a Suprema Corte, que acusam de estar politizada. O governo mais à direita da história do país deseja aprovar os principais pontos da reforma antes de 2 de abril. Futebol. A gente falou, no começo do Domingo News sobre a confusão que aconteceu entre torcedores e torcidas organizadas do Esporte do Santa Cruz na Zona Sul do Recife, mas a gente vai mostrar agora para vocês como estava a movimentação antes do jogo que aconteceu na Ilha do Retiro e o resultado. Os rubro-negros ganharam por 2-0 do time tricolor. Santa Cruz, que está se complicando cada vez mais na tabela. A movimentação na Ilha do Retiro, horas antes do jogo, era tranquila. O reforço policial foi o destaque. Era a primeira vez que havia um clássico entre os dois times em 3 anos, e as duas torcidas assistindo a partida foi autorizado pelo governo do estado após reunião com as agremiações. Em campo, o Sport venceu Santa Cruz por 2-0, com gols de Jorginho e Luciano Juba. O rubro-negro agora é líder da tabela com 27 pontos. Já o Santa está em 9º lugar com 12 pontos, mais longe do G4 e o último fora da zona de rebaixamento. E daqui a pouco você vai ver as nossas reportagens que falam da história de Recife e Olinda, as aniversariantes deste domingo. Com imagens da Rua do Bom Jesus, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta diretamente daqui, do Marco Zero, área central do Recife. Foi aqui de onde mesmo a gente começou o Domingo News. Glaucio, mostra a movimentação aí. Você vai vendo aí as pessoas andando de bicicleta, tirando fotos, pessoas conhecendo, turistas conhecendo um pouco mais da nossa cidade. Cidade que começou através do Porto do Recife. Porto do Recife, que foi instalado por conta da costa olindense não ter uma costa rochosa e os navios não conseguirem atracar, porque Olinda nasceu 2 anos antes do que o Recife. E é a história de Olinda que Júnior de Castro traz pra gente a partir de agora. Linda situação para se construir uma vila. Conta-se que esta frase deu origem ao nome do lugar e foi dita pelo fidalgo português Duarte Coelho, que tomou posse da capitania de Pernambuco assim que desembarcou em 1935. Apesar de não ter registros oficiais sobre o dia em que Olinda foi fundada, pela prefeitura do município, sabe-se que em 1537 já tinha uma categoria de vila devido ao crescimento do povoado. Em 12 de março do mesmo ano, Duarte Coelho envia uma carta para o rei de Portugal, Dom João III, descrevendo todas as características da vila de Olinda. Durante o governo militar do presidente João Figueiredo, foi atribuído o título a Olinda de Monumento Nacional em 26 de novembro de 1980, conhecida como Lei Fernando Coelho. Esta lei serviu como base para Olinda receber da Unesco em 1982 o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. No mesmo ano, em 29 de junho, por decreto municipal, Olinda recebe o título de Cidade Ecológica, devido às áreas verdes existentes pela região. Olinda é considerada a primeira capital brasileira da cultura, título recebido em 2005 pela ONG Capital Brasileira da Cultura. De acordo com os dados do IBGE de 2009, Olinda registrou quase 398 mil habitantes, considerada a 3ª maior cidade de Pernambuco. Esta é a terra do frevo, do maracatu, dos maravilhosos bonecos gigantes que contagiam o maior carnaval do mundo.
sem esquecer dos casarões antigos que enriquecem o cenário das ruas e ladeiras que nelas também podemos encontrar conventos, igrejas, ateliês de grandes artistas e museus, que contribuem para a cidade se tornar o berço da cultura brasileira. Parabéns pelos seus 488 anos de Olinda História. E a Veneza brasileira? O Recife, 486 anos de história. Nessa trajetória presenciou a história, não foi testemunha, fez história e dá cada vez mais orgulho de viver e sempre passear por aqui. É uma cidade que, apesar dos seus problemas, faz com que o recifense tenha cada vez mais orgulho de dizer que mora aqui. E esta cidade, além de tudo isso, é romântica, poética e literária. Mauricéia, de grande esplendor. Recife, a cidade da luz. O berço literário e romântico do norte e nordeste brasileiro. A cidade que é a Veneza brasileira. Cidade fundada em 12 de março de 1537, com a implantação de um pequeno vilarejo ao redor do porto da capital. Na época, eram as águas o fluxo de maior importância da economia global. Maurício de Nassau foi o primeiro administrador daquela que seria a vanguarda na história brasileira. Após a insurreição pernambucana, quando os holandeses foram expulsos, o Recife passou de ser um vilarejo para uma das regiões mais importantes da então capitania mais rica do Brasil colônia. Recife, que também é poesia. Cortada pelos rios Tegipió, Beberibe e Capibaribe, a cidade possui belos cenários para o amor. E no circuito da poesia, o que se encontra são autores que consagraram nossa cultura literária como uma das mais importantes do Brasil. Fascinante, romântica, apaixonante, lírica, poética. Adjetivos que combinam perfeitamente com a cidade do Recife. A Veneza brasileira, que está fazendo idade nova, também é conhecida pela cidade dos poetas, pela cidade das poesias que sempre encantam a literatura brasileira. E aqui está um dos representantes da nossa literatura, literatura poética e bem romântica. Escritores consagrados: Clarice Lispector, Ariano Suassuna, João Cabral de Melo Neto, Raimundo Carreiro, entre tantos outros que inspiram novas gerações. Quem nasce no Recife pode ser poeta? Por que não? Afinal, as poesias são o charme do romantismo. Cidade bela e imponente, possui uma arquitetura encantadora. Seus prédios antigos contam histórias.
No centro do Recife, temos a Rua da Aurora, clássica e tão atual. Mais perto do Marco Zero, temos um monumento de beleza em forma de rua. Rua esta que tem muito a nos ensinar sobre nós mesmos. Um dos símbolos de beleza do Recife é esta rua, que em 2020 ganhou o título de uma das cidades mais bonitas do mundo. A Rua do Bom Jesus também é histórica, possui um teatro, um centro cultural, a Embaixada dos Bonecos Gigantes e também a sinagoga mais antiga da América Latina. Hoje em dia, temos muitas vias importantes: Conde da Boa Vista, Agamenon Magalhães, Caxangá, Mascarenhas de Moraes e na Zona Oeste, uma avenida com o nome da cidade que liga a BR-101 até o aeroporto mais lindo do Brasil e um dos mais belos do mundo. Mais à frente, as praias de Boa Viagem, Pina e Brasília Teimosa encantam pela beleza. Recife, cidade periférica. Praticamente todos os bairros possuem uma comunidade. Na Torre, por exemplo, a Vila Santa Luzia tem a religiosidade como marco. Recife que vibra com o seu futebol. O Esporte Clube do Recife é motivo de orgulho. O único pernambucano campeão da primeira divisão do Campeonato Brasileiro e o time que mais ganhou títulos, sejam estaduais, regionais ou nacionais. O Santa Cruz contém a torcida mais apaixonada. Não importa a situação do time, a torcida que mais ama a camisa do clube é a torcida tricolor. E o Náutico? Ah, Timbu coroado, você que fez o Hexa ser um luxo, tem a torcida mais fiel e a que mais se orgulha de suas batalhas e conquistas. Mas o Recife, como toda a cidade, poderia ser mais bem cuidada. É o recifense que encara o atual pior trânsito do Brasil, enfrenta a criminalidade e segura o título de capital mais miserável do norte e nordeste do país. Detentora do 13º maior PIB do Brasil, tem o 4º maior índice de desenvolvimento humano entre as capitais do país e é a 4ª cidade na hierarquia federal, atrás de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. João Campos, do PSB, administra o Recife numa gestão prevista para acabar no ano que vem. Apesar dos encalços, o recifense busca driblar todos os desafios, acordando em manhãs de sol para fazer desta cidade a mais querida e acolhedora do Brasil. Vejo o Recife prateado, a luz da lua que surgiu. Há um poema aos namorados, no céu e nas águas dos rios. Um seresteiro, um violão, anunciando amanhecer. Um sino ao longe a badalar. Recife vai render Ave Maria ao pé do altar. Bumba meu boi, maracatu, Recife dos meus carnavais. Não vejo mais sim a mocinha, a luz de um lampião de gás. És primavera dos amores, do horizonte és o arrebol. Vai madrugada serena, traz delirante poema. Recife, manhã de sol. Como já dizia Maria Bethânia, Recife, manhã de sol. E como já dizia Reginaldo Rossi, é um pedacinho do Brasil.
A gente vai mostrando aqui a movimentação do Marco Zero. Marco Zero que ainda na noite deste domingo vai ter a festa de aniversário, vai receber a festa de aniversário. Tá tendo essa estrutura montada aqui por conta do espetáculo chamado de O Boi Voador, que conta um pouco da história do Recife. E também a gente vai mostrando aqui essa movimentação. Temos aqui um letreiro bonito com o nome do Recife, né? E eu tô me dirigindo para o ponto onde a história do Recife começa e também o ponto em que a gente começou o Domingo News de hoje, que é neste ponto aqui, nesta roda aqui que a gente mostra para vocês, que é a roda que simboliza o marco inicial da história do Recife, o Marco Zero, né? Praça do Marco Zero, que não está aqui desde da fundação do Recife, lógico que não, mas foi construída com essa intenção, com esta história, com esta pretensão. E deixa eu me dirigir aqui. E é deste ponto aqui que o seu Domingo News encerra neste domingo, contando com sua audiência, com seu carinho e também contando essa história do Recife. E a gente encerra, claro, mostrando imagens da capital pernambucana, mostrando esta cidade belíssima que hoje completa 486 anos. A todos vocês um ótimo domingo e o Domingo News volta no domingo que vem. Fique sempre no seu ponto da notícia, que é o seu ponto de informação. Até lá!